Do Parque Esperança, né? É um grande amigo, irmão, assim, que sempre nos abraça, assim, com muito carinho, né? Já faz parte, na verdade, dessa igreja. Rafael, seja bem-vindo, que Deus te use. Obrigado por aceitar o convite de Deus. O Rafael está aqui com a esposa, a Valtanha, né? A mãe dele é a Dona Maria, tá ali, ó, né? Que membro dessa igreja, a sua irmã, a Luciana, né? Tá ali o Sérgio, né? O Serjão, nosso amigão. Todos da família aí estão aqui conosco, tá bom? Então, Deus abençoe. Obrigado, viu, Rafael? Imagina que eu agradeço. Feliz sábado, igreja. Quantos estão felizes em nome de Jesus? Está feliz mesmo? Fala para a pessoa que está do seu lado e diz: você é a coisa mais importante que Deus tem. A sua vinda aqui não foi em vão. É para você falar para a pessoa, tá? Fala assim, ó, sua vinda aqui ela não foi em vão, hein? Maravilha, né? Eu prefiro, Soninha, pregar aqui do que no Zoom. É muito mais gostoso estar na igreja do que no Zoom, né? Não tem a menor dúvida nisso, né? Deus seja louvado. Nós estamos finalizando a semana de mordomia. Mordomia, para mim, é um dos assuntos mais fantásticos da igreja. Quantos já tiveram a oportunidade de ler o livro do pastor Josanã? Alguém já teve essa oportunidade de lê-lo? Se você ainda não teve, se você ainda não leu este livro, Deus quer te fazer um convite. Leia apenas o primeiro capítulo. Se você gostar, você continua lendo o resto, tá bom? O primeiro capítulo, assim, é coisa bem rápida, é umas 3, 4 páginas apenas. São 2 páginas. 2. Eu disse 2 páginas, né? Então, é muito rápido, tá? Então, se você não tem esse livro, é só pedir no grupo da igreja, que tem em PDF, tem na internet, tá? Então, eu faço esse apelo para que você possa estar lendo esse livro, tá bom? Nós vamos, então, fazer um encerramento hoje da semana de mordomia. E mordomia, na verdade, ela aborda alguns aspectos, né? Não somente dízimos e ofertas. Ela envolve a questão de adoração, tá certo? Adoração. E que nós vamos conversar aqui uma história bastante conhecida, mas ela tem assim, essa história que nós vamos ler hoje está em Marcos capítulo 12, já vai abrindo a sua Bíblia aí, enquanto eu faço a introdução. Essa história aqui de Marcos capítulo 12, que é o segundo evangelho do Novo Testamento, escrito lá perto do ano 50, 60 depois de Cristo, foi a história que inspirou o pastor Josanã a escrever esse livro. Então, todo esse livro aqui, ele está baseado em Marcos capítulo 12, versículo 41. Pode ler o livro, eu não vou aplicar o livro aqui no sermão, vou fazer algo um pouco diferente, tá? Vou pegar algumas coisinhas, bem pouquinho assim, tá? Do livro, para poder ajudar a explicar aqui a mensagem aqui desta manhã, tá bom? Marcos capítulo 12, nós vamos meditar aqui numa história muito conhecida, tá bom? Então, antes de nós lermos a palavra de Deus, um conselho de mordomia para você é: faça sempre uma oração antes de ter o contato com as Sagradas Escrituras. Faça sempre uma oração antes. Peça para que o Espírito Santo te revele aquilo que você precisa. E o Espírito Santo irá revelá-lo, tá bom? Então, quero convidar você a fechar mais uma vez os seus olhos, a curvar sua fronte e nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido Jesus, adorável Salvador e Redentor deste mundo. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Quero te apresentar aqui, querido Deus, a minha vida perante o Senhor Jesus, confessando o qual sou pecador, e te pedir perdão pelos meus pecados, Pai. Te pedir que o Senhor me purifique agora com o teu precioso sangue. Te pedir, querido bom Deus, que os meus pecados, as minhas iniquidades, não venha impedir que o Espírito Santo de Deus possa me usar aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus,
Usa-me para a tua honra e para a tua glória, Pai. Porque se o Senhor não se manifestar, se o Espírito Santo não agir, se o Espírito Santo não trabalhar, se o Espírito Santo não me conceder as palavras, os meus amigos aqui do Bela Vista sairão aqui como entraram, vazios, Pai. Não é o ser humano que tem o poder, mas o poder vem do Senhor, Pai. Portanto, que eu diminua e o Senhor seja exaltado aqui nesta manhã. E eu clamo, eu suplico, eu reivindico o poder e o batismo do Teu Santo Espírito, Pai. Abra nossa mente agora, abra o nosso coração, que o Senhor abençoe todo esse breve momento aqui, que nós conversaremos um pouquinho sobre Marcos capítulo 12, a história da viúva, que é uma história que tem tanto conhecimento, são pouquíssimos versos, mas tem conhecimento ali, aprendizagem para a nossa vida inteira, Pai. Portanto, amado Deus, e hoje nós vamos aprender apenas um pouquinho dessa história. Usa-me mais uma vez para a tua honra e glória. Tira do teu trono uma brasa viva e unja meus lábios, Pai, para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se manifeste aqui nesta manhã para a tua honra e para a tua glória, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Como já mencionado, nós vamos falar aqui sobre Marcos capítulo 12. Nós vamos conversar os versos 41 até o versículo 44, tá bom? 41 a 44. Importante que você leia na sua Bíblia, tá certo? No seu tablet, no seu smartphone, que diz o seguinte, ó, vamos começar a leitura. Marcos 12, 41 a 44, que diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava quem, igreja? Jesus. Como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Verso 42, vindo, porém, agora, uma viúva pobre, depositou apenas 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que a viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, todos, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa é uma história aqui que ela nos ensina muitas coisas. Enquanto nós falamos sobre dízimos e ofertas aqui nos dias atuais, nos dias de hoje, nós percebemos que é um assunto que realmente ele foi deturpado por Satanás, né? Porque quando nós observamos, até quando nós trocamos de canal, nós vemos algumas determinadas denominações, nós percebemos que a questão do dízimo hoje ela é uma questão comercial, né? Ela é uma questão hoje comercial. Ela não é uma questão de adoração. O dízimo e oferta hoje, ele é comercial. Ele não é uma questão de adoração. E hoje, para a honra e glória de Deus, você vai aprender isso, tá certo? Agora vamos começar a contextualizar aqui a história dessa viúva. Então Jesus, ele estava lá no templo, lá no pátio, e aí Jesus ele chamou os discípulos, e Jesus começava o quê? Observar os adoradores chegando. Porque quando os adoradores chegavam na igreja, no culto, a primeira coisa que eles faziam é devolver o dízimo e as ofertas. Então, na entrada do templo, tinha lá o gasofilácio, tinha vários galofilácios no templo. Cada um a oferta ia para algum determinado departamento, né? Por exemplo, aqui na igreja, nós temos o departamento Ministério da Mulher, Ministério Jovem, nós temos os desbravadores, nós temos vários departamentos, né? Então, imagina você chegar na igreja, ter um monte de gasofilácio, como se fosse uma espécie de cofre, tá? É como se fosse uma espécie de cofre. Então você faz ali a sua adoração, devolve ali a sua oferta. Só que Jesus ele estava observando os adoradores. Jesus. E aí Jesus ele falou para os discípulos, tá vendo ali que tem gente que deposita grandes quantidades de dinheiro? A primeira coisa que a gente começa a entender dessa história é como é que Jesus sabia disso?
Como é que ele sabia disso? Porque a adoração, ela não é pública, né? Então, naquele momento, as pessoas estavam mais preocupadas, vou tocar nesse assunto um pouco mais à frente, mas eles estavam mais preocupados com a aparência do que com a essência. São duas coisas diferentes, a aparência e a essência, né? Eu não sei aqui quanto vocês já ouviram o testemunho do Gabriel. Alguém já viu esse testemunho do Gabriel? Ele foi uma coisa assim, uma coisa de doido esse testemunho, né? Depois eu te passo o link, você bota no grupo da igreja, né? Mas é um testemunho assim que você tem que assistir. E tem um momento que o próprio Satanás fala com o Gabriel, fala o seguinte: olha, na igreja adventista existem dois grupos. O grupo de adoradores, né? Tem dois grupos de adoradores. Os que são adventistas do sétimo dia, e os que é. Existem duas coisas diferentes, ser e estar. Então você está aqui hoje, você é um cristão, né? Você está guardando o sábado de Deus. Mas, e quando você sai? Você tem a essência ou você perdeu a essência? E aí nesse momento, quando Jesus estava lá, vendo as pessoas fazer adoração, e as pessoas estavam o quê? Preocupadas com mais a aparência. Então as pessoas, eu imagino que eles tiravam assim a carteira, já puxava aquele monte de notas, já colocava lá, todo mundo estava vendo. Então eles estavam mais preocupados com a aparência do que com a essência. Por exemplo, na época de Jesus, o cargo sumo sacerdote só tinha um sumo sacerdote, né? Você que conhece o santuário, você consegue compreender. Então, só tinha apenas um sumo sacerdote. E na época de Jesus, o cargo de sumo sacerdote, ele não era escolhido pelos conceitos bíblicos, né? Que Jesus menciona lá, por exemplo, em Coríntios, que a pessoa tem que ser irrepreensível, tem que ser esposo de apenas uma mulher, tem que ser homem de Deus, né? Naquela época de Cristo, o cargo de sumo sacerdote, ele era vendido. Ele era vendido para quem tinha dinheiro, era uma questão política, né? Então, naquela época as pessoas estavam muito preocupadas com a aparência e muito menos preocupadas com a essência. Portanto, você que nós estamos aqui falando de mordomia, então eu não vim falar aqui sobre dízimo e oferta, eu não vim pedir dinheiro, eu não vim aqui fazer apelo para que você venda o seu carro. Para que você vai andar no carro de 80 mil, sendo que o de 20, o de 15 vai te levar para o mesmo lugar? Não é isso não é bíblico. Ficar pedindo dinheiro em púlpito, isso não é de Deus, isso é satânico, isso é teologia do diabo, não é de Deus. Portanto, a mensagem aqui desta manhã não tem nada a ver com a aparência, mas tem tudo a ver com a essência. A essência. Então, olha só, você é um adorador. Você é um adorador de Deus, você precisa ter a essência de quem? De quem, igreja? De Cristo. Para que eu e você, nós precisamos do batismo do Espírito Santo? Para quê? Para quê? Para que eu pregue bons sermões? Olha, levanta e anda. Falar aqui para um cadeirante? Para que eu quero o batismo do Espírito Santo? Para ficar falando outros idiomas? Não é para isso não. De acordo com a Bíblia, capítulo Atos, versículo 6, sabe para que é? É para que eu e você tenhamos o caráter de Jesus. É para isso. Não estou falando aqui de aparência, estou falando aqui de essência. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós teremos a essência de um verdadeiro adorador. Então, não é pelo valor do seu dízimo, de acordo com a história. Várias pessoas davam inúmeras quantidades de dinheiro. E aí chega uma viúva, coloca lá 2 moedinhas
E Jesus fala que ela deu mais do que todo mundo, não foi mais do que uma pessoa. Não estou falando aqui de aparência, estou falando aqui de essência. Com Jesus em meu coração. E é por isso que nós temos que buscar o batismo diário do poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter a essência. Quando você tiver a essência de Cristo, aí sim você vai se tornar um verdadeiro adorador. Aquilo que Jesus, de acordo com João, capítulo 4 ou 6, está buscando. Eu não me lembro qual capítulo, que está buscando, acho que é capítulo 8, está buscando os verdadeiros adoradores. É pelo batismo do Espírito Santo. Não é a aparência, mas ela é a essência. Portanto, quando você se questionar, mas será que eu tenho a essência de Cristo? Será que eu tenho a essência de Cristo? Não, eu acho que eu tenho. Aí, seguimos o conselho bíblico, né? Vamos examinar a nossa vida. Como é que está, por exemplo, a sua alimentação? A sua alimentação, ela tem a essência de Cristo? O cardápio da tua casa tem a essência de Cristo? Como é que está o seu celular? O seu celular tem a essência de Cristo? Você vê coisas para a honra e glória de Deus? Como é que está o seu entretenimento? O que você anda assistindo? Jesus, Ele quer verdadeiros adoradores. Jesus, Ele quer pessoas que tenham a essência com Jesus em meu coração. Com Jesus em meu coração. E eu vejo que é um assunto que nós temos que falar mesmo, porque eu vejo tantas pessoas desistindo de Jesus, tantas pessoas desistindo de Jesus, porque não buscaram a essência, ficaram tantos anos na igreja por aparência, davam boas quantidades de dízimo e ofertas, não perdi o culto, a sua lição estava respondida, mas não tinha a essência. Aqui tem até uma história no livro do pastor, que ele fala que acho que ele foi visitar, ele foi para a França, e aí ele foi numa loja lá que vende perfume, né? Que vende perfume. E aí você monta o seu perfume lá, você monta. E aí ele foi lá, tinha um monte de fragrância lá, maravilha. E aí ele falou o seguinte: olha, eu quero o perfume dessa essência aqui, ó. Resumindo um pouco a história. Eu quero o perfume dessa essência. E ela falou, beleza, né? E aí a moça foi para começar a preparar o perfume dele. E a moça foi lá, colocou, acho que 90% de água, um pouco de óleo e uma gotinha só de essência. E ele falou, não, peraí, eu vou pagar tudo isso por uma gota? A essência. Quando Jesus, olha só que interessante, quando Jesus estava vendo aquela viúva fazer a sua adoração, quando Jesus estava contemplando aquela adoração, Jesus estava vendo a essência dele na vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque ela entregou tudo para Jesus. E quando eu falo que ela entregou tudo, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de adoração. Essência. A essência que eu e você nós precisamos é a essência, sabe do quê? Do poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a essência. E quando a viúva ela fez essa adoração de 2 moedinhas, a palavra moeda, em Marcos capítulo 12 aqui, ela vem de uma palavra grega chamada leptou. É uma palavra grega chamada leptou. Você pode até marcar na sua Bíblia aí. Moeda, você pode escrever leptou. E sabe o que significa a palavra leptou? Significa que é a moeda com menor valor. É a moeda sem utilidade. É a moeda que não serve para nada. Nos nossos dias,
Qual moeda hoje que não serve para nada? Qual? De R$1 serve? Serve. O que dá para comprar com R$1? Se você for no Ceasa, você compra umas 2 bananas. Olha lá, meio centavo. Se 1 centavo não dá para comprar nada, imagina meio. Agora, olha só. Jesus falou o seguinte, a mulher, ela foi fazer uma oferta, ela deu as 2 moedas que não vale absolutamente nada, que não dá para comprar nada, que não dá para ajudar com nada, e aí Jesus vem e me fala que aquilo ela deu mais do que todo mundo dando um caminhão de terra em dízimo e oferta. Isso nos remete a um ponto principal aqui. Adoração por completa. Por completa. Ou você é de Deus, ou você não é. Não tem meio termo. Lembrei até de uma ilustração de qual foi o pastor que pregou sobre isso. Acho que foi o pastor Arilton da Novo Tempo. Que ele falou que ele viu um diálogo, estavam lá os anjos maus, tentando enganar os filhos de Deus. Aí tinha um muro. De um lado estavam os filhos de Deus e do lado estavam as pessoas que optaram por serem enganadas por Satanás, que isso é uma escolha, né? A gente escolhe quem vai adorar. Inclusive, quando a gente fala de adoração, se a gente for lá no dicionário, o significado da palavra adoração significa o seguinte, ó, é o ato de adorar ou venerar algo ou alguém. Adoração. É o ato de, vou repetir, é o ato de você adorar ou venerar algo ou alguém. Então, é uma escolha. De alguma maneira, a gente vai escolher, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou dar um exemplo bem simples para você compreender. Falar um pouquinho sobre a santidade do sábado, né? E aí, estava numa conversa no trabalho, estava conversando com alguns amigos, e aí eles começaram a marcar algumas atividades que elas não são lícitas no sábado, né? Elas não são lícitas no sábado. Então, eles começaram a questionar, não, vamos lá, Rafa, não tem problema, você não precisa comprar nada, deixa que a gente paga tudo, a gente entende aí que você tem isso daí e tal. Aí teve uma outra pessoa do lado lá e explicou, mas por que ele não vai? E eu fiquei quieto. Mas não porque eu fui covarde, porque quando eu estava pensando em falar, teve um outro cara que falou no meu lugar. E aí ele falou o seguinte, não, sabe o que acontece? O Rafael é daquela igreja adventista do 7º dia que guarda o sábado. Então, nesse dia, o Rafael não trabalha e ele se dedica a ter uma comunhão com Deus. E aí, quando esse camarada ele escutou isso, adivinha o que ele olhou para mim e ele falou? Adivinha? Foi a coisa mais absurda que eu vi na minha vida. Mais absurda. É absurdo nós vemos uma viúva dando 2 moedas sem valor e Jesus fala que ela deu mais do que... É absurdo ou não é? É absurdo nós ver Jesus, os discípulos lá se afogando e Jesus mandando o mar se acalmar. É absurdo ou não é? É absurdo também, Pedro estava lá pescando, de repente aparece Jesus e Jesus fala assim para ele, ó, ô Pedro, vem aqui. E Pedro começa a andar sobre as águas. É absurdo ou não é? É claro que é absurdo. Mas na verdade, sabe o que é absurdo? Absurdo é as pessoas não guardarem o sábado. Absurdo, sabe o que é? É as pessoas devolver o dízimo e a oferta de forma errada, porque está tudo escrito na palavra de Deus. Então, absurdo é as pessoas querer adorar a Deus da forma que ela quer. Não, mas Deus conhece o meu coração. Nossa, Ele sabe que eu estou fazendo isso de todo bom grado. Porque cada um tem a sua fé. Você faz do seu jeito, eu faço do meu, e aí está tudo certo. Está errado, porque tudo já foi estabelecido na palavra de Deus. Então, se você quer ser um adorador de Deus, você vai seguir o que está escrito aonde? Na Bíblia, não com o ser humano. Então, você tem que se questionar as suas ações espirituais, se elas estão
condizentes com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você tem que questionar. Você tem que questionar a música que você escuta. A música que você escuta. E eu falo uma coisa para vocês, isso é um assunto muito sério. É uma questão de adoração. Porque a música que você escuta define quem você está adorando. Define quem você está adorando. A programação que você assiste define quem você está adorando. Por exemplo, no meu caso, né, eu estava no trabalho e aí recomendaram o seguinte para mim: ô Rafael, eu quero te recomendar uma série do Netflix. Ah, beleza? Qual que é a série? Game of Thrones. É uma série do Netflix. Ah, me recomenda aí. É uma série medieval lá, Guerra dos Tronos, né, traduzindo para o português, né? É uma coisa assim, até visualmente você até te atrai para assistir, uma coisa medieval, uma coisa que eu gosto assim de história. E aí no primeiro capítulo, primeiro capítulo, olha só o que acontece. No primeiro, o irmão faz sexo com a irmã, e aí uma criança, acho que de 4, 5 anos, está escalando, ele gostava de escalar as coisas. Olha, vê que eles estavam tendo relações sexuais, e aí sabe o que a irmã faz com a criança? Joga a criança lá de cima da janela do castelo. E aí? Aí eu pergunto, né? Não tem como eu assistir um negócio desse. Porque de acordo com 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz o seguinte: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa que seja para a honra e glória de Deus. Então, eu sempre pergunto, graças a Deus, Netflix em casa eu cancelei. Não tem Netflix em casa. Não tem. Porque se você descobrir uma série que não tem espiritismo, conteúdo sexual, homossexualismo e violência, aí você me indica. Você vai achar um negócio desse no Netflix? Não vai. Então, uma pessoa que quer ir para o céu, uma pessoa que quer morar com Jesus, uma pessoa que quer precisa ter a sua mente limpa, precisa ser um adorador por completo, ela precisa cuidar também das janelas do coração. Por isso que eu adoro o assunto de mordomia, porque mordomia fala tudo menos de dinheiro. Fala tudo menos de dinheiro. Adoro mordomia. E o convite que Deus faz para mim e para você é: com Jesus em meu coração, batismo do Espírito Santo de Deus. É o convite que Jesus ele faz para mim e faz para você aqui nesta manhã. Não tem como, não tem como. E eu particularmente, eu não creio que esse mundo vai muito longe. Eu não creio. Você viu o que aconteceu só durante essa semana aqui? Vocês viram, eu vi que vocês fizeram oração aqui pelo pessoal do Afeganistão. Vocês viram o que aconteceu lá? É como se não sei se você entende, é como se as Farc, que é um grupo de guerrilha terrorista da Colômbia, assumisse o país. É como se fosse o PCC assumindo o controle do Brasil, ao estado que eles estão lá. E eu vi até uma cena que eu me choquei. Quando o avião americano foi embora do país, as pessoas começaram a grudar no avião. Não sei se vocês viram isso. Teve até um cara que caiu lá de cima do avião, vi a foto lá, falei, misericórdia, um menino novo. Essa quinta-feira nós tivemos aqui no Brasil um ataque cibernético a empresas, lojas Renner. Está tudo fechado, o e-commerce está fechado. Os caras estão pedindo $1 bilhão para poder desfazer o ataque terrorista que fizeram nas lojas Renner. Aí eu fico perguntando, que mundo que a gente vive? A Alemanha não está surgindo, porque tem notícia que a desgraça é tão comum na nossa vida e tem coisa que nem aparece mais. A Alemanha está sendo penalizada pelo clima. Penalizada. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas de acordo com a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, vai ter mais perdido do que salvo.
vai ter mais perdido do que salvo. E quando Jesus estava contemplando aqui essa viúva, Jesus ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever lá João capítulo 8, se não me engano, versículo 12, onde ele fala que Jesus, naquele momento da viúva, Jesus começou a explicar para os discípulos que eu sou a luz do mundo. Que eu sou a luz do mundo. E aí um pouco mais à frente, Jesus ele começa a explicar a questão da árvore. A questão da árvore. Que Jesus falou o seguinte, olha, a árvore que estiver ligada com Cristo, ela vai dar muitos o quê? Muito fruto. Muito fruto. E aí eu fiquei meditando aqui nesse texto da árvore e tal. Aí olha só que interessante, o poder da nossa escolha. Você só vai escolher o instrumento. Você é uma árvore, de acordo com Jesus, nós somos uma árvore. Você só vai escolher o instrumento. Ou você vai escolher a tesoura, ou você vai escolher o machado. Você vai escolher qual instrumento. A tesoura, o que a tesoura faz? Ela vai podar, vai doer, mas daqui a pouco vai nascer uma flor mais saudável no lugar. Agora, e o machado? Você escolhe qual instrumento você quer. Você vai escolher. A viúva era uma senhora pobre, ela não tinha nada, mas ela aprendeu, através da poda, a depender de Deus. A viúva. Então, quando ela entregou lá as 2 moedas, ela não estava entregando dinheiro. Ela estava entregando o quê? Ela, por completo. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, assiste, faz e come. Adoradores por completo. E é isso que Deus quer falar comigo e quer falar com você aqui nesta manhã. Jesus, igreja, Jesus está voltando. Eu não sei se você acredita nisso. A gente fala, Valdemir, mas na verdade a gente não acredita. Porque eu escuto que Jesus está voltando, acho que desde que eu estava no ventre da minha mãe. Né, mãe? Eu sou adventista desde berço. Amém, igreja? Desde sempre eu escuto que Jesus está voltando. Cara, já estamos aqui em 2021 e Jesus ainda não voltou. Graças a Deus, né? Porque se Jesus voltasse hoje, talvez nós teríamos um problema. Talvez a escolha que nós fizemos até hoje tenha sido o machado, não a tesoura. Então, graças a Deus, Jesus ainda não voltou. De acordo com o Espírito de Profecia, para eu finalizar, já são 6 minutinhos, de acordo com o Espírito de Profecia, existem 2 portas da graça. E eu não sabia disso. 2 portas da graça. E a primeira é para os adventistas do 7º dia. A igreja de Laodiceia, que recebe tanta coisa boa, mas não pratica. Nós somos especialistas na teoria, estamos até perdendo isso. Mas na prática a gente está deixando a desejar. Jesus, ele levantou essa igreja, levantou esse grupo de pessoas para ser pessoas verdadeiras adoradores. A nossa tarefa é proclamar a breve volta de Jesus. É por isso que você está aqui nesta manhã. É por isso que eu estou aqui nesta manhã. E é por isso que Jesus, através do Espírito Santo, ele me inspirou a pregar sobre a viúva fazendo essa oferta, com essas 2 moedas que não têm valor nenhum, para que eu e você, nós venhamos a entender de que eu e você somos a oferta para Jesus. Que Deus te abençoe e que você não desista. É o apelo que eu faço para você aqui nesta manhã. Não desista de Jesus. Não desista de Jesus. Deus seja louvado.
satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz e provém da cruz. Seu amor então senti. Só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Deus Espírito Santo, porque o Senhor esteve aqui conosco nesta manhã e aprendemos de forma clara, pouco simples, porém objetiva, de que precisamos da essência. E a nossa essência é Jesus. A essência que falta para a nossa vida é ter o caráter de Jesus. Isso só será possível mediante o batismo do Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado pela semana de mordomia, o qual o Senhor falou conosco de diversas formas. E algumas delas, querido Pai, vieram de frente a nossas necessidades. E eu confesso que nós, seres humanos, a gente sempre tem a tendência de desistir. Nós, seres humanos, nós não temos forças para poder estar mudando aquilo que a gente precisa ser mudado. E é por isso que eu clamo aqui, mediante na Tua igreja, o poder do Teu Santo Espírito, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. E nos ajude, amado Deus, a estar priorizando o Teu reino. Ajuda cada um de nós a ter uma comunhão diariamente com o Senhor. Ajuda a gente a acordar mais cedo, antes do trabalho, antes dos nossos afazeres. Que o Senhor nos ajude a estar abandonando as coisas desse mundo, Pai. Batiza mais uma vez cada um de nós com o poder do Teu Santo Espírito, Pai. E eu oro e intercedo pela igreja do Bela Vista, que o Senhor abençoe a liderança, que o Senhor conceda sabedoria para eles, abençoe o nosso pastor também. Estamos vivendo realmente na reta final desse mundo, e eu te peço para que o Senhor não
Não nos deixe desistir de Jesus, Pai. E Teu Espírito Santo vai ao encontro dessa pessoa aqui, que veio aqui nesta manhã desanimada, destruída, com vontade, talvez até de ceifar sua própria vida. Talvez essa pessoa entrou aqui nesta manhã perdida, talvez ela entrou aqui carente, talvez ela entrou aqui, Pai, talvez ela nem queria vir, talvez ela nem saiba o motivo de ela estar aqui, mas que em nome de Jesus, que o milagre aconteça na vida dessa pessoa agora, para a Tua honra e glória, Pai. Nos conceda um restante de sábado na Tua presença, e é o que lhe rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel ali do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.